Se você olhar pro Dorumon pela primeira vez, ele apenas parece um Digimon carismático, pequeno, estiloso e com a cara de um Digimon parceiro perfeito. Só que o Dorumon esconde uma das árvores evolutivas mais absurdas de toda a franquia, porque ele não tem só uma linha, ele tem várias possibilidades. Ele pode virar um dragão, ele pode virar um cavaleiro lendário, ele pode seguir por uma rota de guerra e pode até cair numa evolução corrompida, grotesca e praticamente morta. Ou seja, o Dorumon não é só um Digimon que evolui, ele é um Digimon que se divide em destinos. E hoje a gente vai passar por todas as evoluções do Dorumon, usando como base a linha evolutiva completa, para entender como esse pequeno Digimon roxo pode chegar em monstros como Dorugoramon, Gaiomon, Alphamon e Texmon. Então, antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual dessas linhas é a sua favorita, porque a linha evolutiva do Dorumon é facilmente uma das mais ricas e mais interessantes de todo o universo de Digimon, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começa no estágio mais básico. Antes do Dorumon, a linha dele passa pelo Dodomon. O Dodomon é aquela fase inicial que ainda parece um amontoado de dados apenas ganhando forma. Pequeno, redondinho, simples, quase inocente. É o tipo de forma que não entrega nem de longe o tamanho da lenda que ele pode se tornar. Depois vem o Dorimon. Aqui a identidade começa a aparecer de verdade. Ele ainda é pequeno, mas já tem aquele ar mais selvagem, mais inquieto, como se a criatura estivesse começando a mostrar que existe algo diferente dentro dela. Dorimon já é um passo importante, porque ele prepara o terreno para o nascimento do verdadeiro protagonista dessa linha evolutiva. E aí, finalmente chegamos ao Dorumon. É aqui que tudo começa a ficar interessante, porque o Dorumon já não parece um Digimon genérico. Ele tem um visual próprio, postura própria e uma energia muito particular. Ele parece rápido, ágil, curioso, mas ao mesmo tempo carrega aquela sensação de que existe algo maior preso dentro dele. Não é à toa que tanta gente olha para o Dorumon e sente que ele foi feito para ter uma história especial. E foi mesmo, tá? Porque a primeira grande aparição dele ocorreu no mangá de Digimon Chronicle, lançado em 2003 no Japão. E logo após a estreia do mangá, em 2004, ele ganhou praticamente um filme próprio, tá? Digimon X Evolution, também conhecido como Digimon Monster X Evolution, lançado em 3 de agosto de 2004. Esse filme não conta com parceiros humanos e explora a jornada de Dorumon, conhecendo a sua própria linha evolutiva daquele filme. Mas bom, vamos voltar aqui pro vídeo, porque a partir de Dorumon, a árvore evolutiva começa a se abrir em várias direções. A primeira grande rota é a mais conhecida, a linha dracônica. Nessa rota, Dorumon evolui para Dorugamon, e aqui a mudança é brutal. O Digimon pequeno e ágil vira uma fera muito mais agressiva e imponente. O Dorugamon já tem aquele visual que mistura animal e dragão de um jeito mais forte. Ele parece um predador, uma criatura que já não está só explorando o mundo, mas sim dominando o espaço ao redor. É a primeira fase em que a linha de Dorumon realmente deixa claro que ele está conectado a algo muito mais poderoso do que parecia no começo. Depois, Dorugamon evolui para Doruguremon, e aqui a coisa sobe de nível de verdade. O Doruguremon já tem uma presença muito mais monstruosa. Ele é maior, mais pesado, mais ameaçador e muito mais próximo da imagem de um dragão ancestral. Se o Dorugamon representa a fera despertando, o Doruguremon representa o poder saindo do controle do corpo pequeno que o Dorumon tinha no início. É como se o mistério finalmente começasse a se revelar nessa linha evolutiva. E da forma Doruguremon, a linha segue para o ápice dessa rota principal. O Dorugoramon é a conclusão da linha dracônica clássica do Dorumon. É uma criatura gigantesca, selvagem, extremamente poderosa e com um design que passa a sensação de força bruta, velocidade e destruição ao mesmo tempo. Ele é o ápice da ideia de que o Dorumon carrega dentro de si dados de um ser lendário, quase como se toda a sua linha estivesse caminhando para libertar essa fera definitiva. Só que essa não é a única linha evolutiva do Dorumon. E é aí que essa árvore evolutiva fica fascinante, porque existe também a Rota Sombria, a Rota da Corrupção, chamada linha Death X. Essa linha nasce como uma espécie de distorção da linha normal. Em vez de seguir uma linha evolutiva estável, Dorumon e suas formas podem ser arrastadas para versões destruídas, mortais e extremamente perigosas. A primeira dessas formas é o Dex Dorugamon. Percebe-se que ele parece uma versão quebrada do Dorugamon. É como se a estrutura do Digimon
tivesse sido contaminada por uma energia errada, por um estado de existência que não deveria continuar. Dex Dorugamon carrega esse ar de instabilidade, de agressividade descontrolada e de algo que está vivo, mas de um jeito errado. Ele lembra muito um zumbi, tá? Sendo bem sincero. Depois vem o Dex Dorugoramon. A corrupção fica ainda mais evidente. Ele já não parece mais uma versão alternativa. Ele parece uma criatura consumida pela própria deformação. O que antes era um dragão ameaçador, vira uma presença muito mais sombria. Como se a linha tivesse sido distorcida até se transformar em uma coisa que deveria causar medo até em outros Digimons poderosos. Na sequência, essa linha continua para Dex Dorugoramon. Se o Dorugoramon normal é o auge da forma dracônica, Dex Dorugoramon é o auge da monstruosidade. Ele mantém a ideia de poder absoluto, mas agora tudo é filtrado por uma estética de decadência, violência e anormalidade. Não parece mais uma evolução de um herói ou uma criatura nova. Ele parece o nascimento do mais puro caos. E acima dele, no ponto mais alto dessa linha evolutiva, está Dexmon. Dexmon é praticamente a conclusão do pesadelo. Quando a linha chega nele, que era uma simples evolução corrompida, vira uma entidade de escala absurda. Dexmon não transmite só poder, ele transmite colapso. Ele parece uma existência criada para ultrapassar os limites do natural, como se a evolução tivesse deixado de ser crescimento e virado corrupção. Então só nessa parte da árvore, a gente já tem duas grandes possibilidades para o Dorumon. A primeira é o caminho dracônico, clássico, Dorumon, Dorugamon, Dorugoremon e Dorugoramon. E a segunda é a degeneração da FX, Dex Dorugamon, Dex Dorugoremon, Dex Dorugoramon e Dexmon. Mas ainda tem mais. Uma linha que muita gente esquece quando fala do Dorumon e que deixa essa árvore ainda mais rica, a rota do Gaiomon. A partir do Dorugoremon existe um caminho que o leva até o Gaiomon. E isso é muito interessante, porque o Gaiomon tem uma presença completamente diferente da linha evolutiva do Dorugoramon. Enquanto o Dorugoramon representa o ápice da fera dracônica, o Gaiomon tem mais uma cara de guerreiro, de um combatente, de um general de guerra samurai. O design dele já entrega isso. Ele não parece uma força bruta descontrolada. Ele parece alguém moldado para o combate. Alguém que carrega disciplina, violência e experiência de batalha. Então, se a linha do Dorugoramon é a do monstro lendário, a linha do Gaiomon é a do guerreiro absoluto. Isso já seria o bastante para fazer Dorumon um dos Digimons mais completos da franquia. Só que ainda falta, talvez, a rota mais importante de todas. A rota que leva o nome mais lendário associado ao Dorumon. A rota do Alphamon. Essa linha aparece como um caminho separado, que sai do Dorumon e segue por 3 etapas mais marcantes. Primeiro, o Dorumon evolui para o Reptodramon. Essa forma já muda bastante o tom dessa linha evolutiva. O Reptodramon tem uma silhueta muito mais militar, mais armada, mais técnica. Ele não parece uma fera caótica, ele parece uma criatura feita para a guerra. Depois o Reptodramon evolui para o Grademon, e aqui a linha começa a se aproximar ainda mais de um cavaleiro lendário. O visual do Grademon passa aquela sensação de soldado de elite, alguém que está no meio do caminho entre um guerreiro e um cavaleiro sagrado. Ele já não é só um Digimon forte, ele parece um Digimon que está sendo preparado para algo maior. Então, chegamos ao grande nome dessa rota, Alphamon. Aqui a história do Dorumon muda completamente de patamar, porque o Alphamon não é só uma evolução forte, ele é uma presença lendária dentro do próprio universo de Digimon. Quando o Dorumon chega ao Alphamon, ele deixa de ser um Digimon com várias possibilidades de evolução e passa a ser ligado a uma figura quase mítica. Alphamon tem aquela aura de cavaleiro supremo, de uma entidade, de uma força que não precisa se exibir o tempo todo para ser respeitada. Ele não passa só imponência, ele passa autoridade. E isso não só pela sua aparência, mas pela sua própria função no Digimundo. E se você quiser saber mais dessa função, eu falei nesse vídeo aqui, ó, que a thumb tá aparecendo na tela, sobre os cavaleiros sagrados do Digimundo. Mas isso tudo é o que torna essa linha tão especial, porque olha a transformação que aconteceu. Aquele Digimon pequeno do começo, que parecia só um parceiro simpático e curioso, pode seguir uma rota que termina em um dos nomes mais pesados de toda a franquia, porque ele é exatamente esse tipo de Digimon, um personagem cuja identidade evolutiva parece sempre viver entre uma fera, um guerreiro e uma lenda. Mas ainda não acabou, porque acima do Alphamon existe uma forma final, que é praticamente o auge simbólico dessa linha. Eu estou falando do Alphamon Oryuken. Alphamon Oryuken não é apenas o Alphamon com uma arma nova.
Ele é uma elevação do próprio conceito do Alphamon, como se aquela entidade já poderosa fosse reforçada com uma arma viva lendária e se transformasse em uma versão ainda mais definitiva de si mesmo. O resultado é uma das formas mais belas, mais imponentes e mais respeitadas de Digimon. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente gosta e considera o Dorumon um dos Digimons mais interessantes da franquia. Ele não é apenas um Digimon qualquer, ele é um ponto de partida para várias identidades. E isso torna a trajetória dele muito mais rica do que de muitos protagonistas que têm uma linha evolutiva fechada. No fim das contas, Dorumon é quase uma representação do que Digimon faz de melhor. Pegar a ideia da evolução e transformar isso em narrativa. Não só ficar maior, não só ficar mais forte, é virar outra possibilidade de si mesmo. E no caso específico do Dorumon, essas possibilidades vêm desde o dragão colossal até um cavaleiro lendário, passando por monstros corrompidos e guerreiros de guerra. Se você curtiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Mas antes de tudo, deixa aqui nos comentários qual linha evolutiva do Dorumon chamou mais sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!